Boa noite, irmãos. Que bom, né, nós estarmos aqui hoje e juntos celebrarmos a Deus e exaltar o nosso Senhor, né? Que bom que você saiu da sua casa, você tem essa oportunidade, né, de louvar o Senhor. Eu tenho certeza que você tem muitos motivos para isso, né? O fato de acordar, Deus ter te dado fôlego de vida, nós temos então essa gratidão a Deus de retornar e louvá-lo, porque isto, por incrível que pareça, é um privilégio que o Senhor nos concede no dia de hoje, né? Então, que bom que você veio aqui nessa noite e podemos juntos estar nesse propósito. Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, acesse a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, no texto de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2, a partir do versículo 16, por favor. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, do versículo 16 até o versículo 23. Nós estamos falando e meditando na série Tudo em Todos. Estamos falando da centralidade de Jesus na carta de Paulo aos Colossenses. E o pastor Sávio tem iniciado e tem discorrido todos esses temas, e nós também estamos falando nessa série Tudo em Todos. E especificamente, eu queria falar sobre os perigos que rondam a nossa fé. Perigos que rondam a nossa fé. Eu queria falar baseado no texto de Colossenses, capítulo 2, do versículo 16 até o 23. Amém, queridos? Dá para a gente ler juntos? Vamos lá? Acessou aí? Dá para ir? Diz assim a Bíblia, irmãos, olha. Porquanto que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou dia de lua nova, ou de sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que havia de vir, porém o corpo é de Cristo. Versículo 18. Não deixe que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, como um pretexto de humildade, culto aos anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal. E não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas, ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que vocês se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo. Todas estas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrina dos homens. De fato, estas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto em que as pessoas inventam falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Amém. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nós. Queridos, Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja que está o tempo todo sendo tentada e sendo seduzida a pecar, a errar. Mesmo que a intenção clara daquele tempo e destas seduções não fosse, e não propusesse isso a eles, porque a sedução é assim, na verdade ela não tem a aparência do que ela realmente representa. Ela aparenta algo muito melhor e agradável, mas é engano. Paulo está preso, mas o fato de estar preso um pouco longe, na cidade de Roma, provavelmente por perseguição religiosa, não faz esquecer e nem abandonar a esta igreja. Ele tinha um carinho muito grande por essa igreja. E mesmo longe, Paulo está ciente do que está acontecendo naquela comunidade. Um dos colaboradores, e aqui já o pastor Sávio já falou, que foi Epáfras, estava ajudando neste caminho, nessa ponte entre ele, Paulo, e também a igreja. Então Paulo está orientando, está ensinando essa igreja. Porém, essa igreja tem algo muito peculiar de outras igrejas. Queridos, no ministério de Jesus, quando ele veio à terra, o seu público predominante era principalmente os judeus. Você pode perceber na Bíblia, em que em muitos casos o próprio Jesus está pregando na sinagoga, está pregando no templo.
está pregando no pátio do templo, perto das sinagogas, enfim. O público que também era muito grande, que ouvia Jesus, era aquele que eram judeus da religião. Já vinham já no ensino da lei, no entendimento religioso. Estes, então, quando se convertiam a Jesus, tinham uma vantagem dentre outros. Por quê? Porque quando eles ouviam Jesus e começavam a dar crédito à pregação de Jesus, tudo aquilo que eles já sabiam pela religião, que os pais ensinavam, que as mães ensinavam, começava a fazer sentido para eles. Começava a cair a ficha. Começava a ficar claro no entendimento deles que aquilo que eles estavam aprendendo com os pais e com os religiosos se cumpria em Jesus, porque tudo aquilo que eles estavam aprendendo ia culminar em Jesus. A desconfiança dos judeus era saber se aquele ali era o Jesus ou não. A desconfiança era muito grande. Mas os que se convertiam, na verdade, não tinham essa desconfiança mais, porque já se convertiam. E esses, então, que se convertem, têm uma vantagem a mais, uma bagagem um pouco maior. Fora esses judeus convertidos, tinha outro grupo, que não eram e que não participavam da religião, e provavelmente eram pagãos, e também eram sem religião, vamos dizer assim, eram agnósticos, eram distantes de qualquer entendimento religioso, mas que valorizavam o conhecimento humano, o conhecimento filosófico e outras coisas mais. Porém, este grupo, então, está sem saber nada sobre a religião. E eles, então, quando se convertem, eles se convertem puros, como se fosse uma folha em branco, que precisava ser preenchido por alguma coisa. E isso estava acontecendo com os ensinamentos de Jesus através do apóstolo Paulo. Paulo, então, se Jesus tinha um público predominante judeu, o público predominante de Paulo era justamente esta classe, os gentios, que não faziam parte da religião, mas que começou então a se converter. Esta comunidade, então, predominantemente de gentios, novos convertidos, aprendendo sobre Jesus, conhecendo sobre Jesus, mas ao mesmo tempo estava sendo bombardeada pelos judeus não convertidos e os judeus convertidos. Queridos, você imagina o desafio que era caminhar na fé de forma saudável, da maneira que o Senhor queria, debaixo desta, vamos dizer assim, opressão religiosa. E foi justamente isso que estava acontecendo. E nesse texto que nós lemos, Paulo agora é enfático e duro dizer a eles para que eles se despertassem, acordassem, porque não bastava mais eles serem seduzidos o tempo todo. E Paulo, então, aqui com esses irmãos, não ensina mais nada, entre aspas, no sentido teológico da coisa. Paulo aqui não fala de salvação de forma enfática. Paulo aqui não fala de dons espirituais. Paulo aqui não fala de Espírito Santo. Paulo aqui é claro em enfatizar para eles o que eles precisavam saber, que é somente sobre Cristo. Se eles soubessem sobre Cristo, tudo ficaria mais fácil e tudo ficaria mais encaixado no entendimento deles. Eles então precisavam conhecer somente sobre a pessoa de Cristo, mas era justamente ao contrário que eles estavam tentando ser seduzidos e bombardeados. A religião em si não os proibiram de adorar a Cristo. A religião em si, para eles, não os proibiram de adorar a Jesus, mas disse que eles poderiam adorar a Jesus, mas também precisava guardar os preceitos da religião antiga. Queridos, a ideia é, e o nosso tempo também, é muito interessante. O diabo hoje, não, pelo menos na nossa região, no nosso aqui no Ocidente, em alguns países mais distantes, ainda há essa dinâmica, mas sem se perdido durante o tempo. Mas o diabo hoje não luta mais para a igreja negar a Cristo. O diabo hoje não luta mais de forma enfática para a igreja negar a Cristo. O diabo hoje luta para a igreja não crer só em Cristo. Deu para entender a diferença? O diabo não está mais tentando fazer que neguemos a Cristo.
que neguemos a sua grandeza, o seu poder, mas está lutando para que neguemos a suficiência dele. Ou seja, você pode adorar, você pode louvar, você pode fazer tudo isso, mas também você pode fazer outras coisas. Você pode também adorar outros deuses. Não precisa ser só Cristo, porque o diabo sabe que uma fé sadia, minada por outros entendimentos religiosos, é um perigo para a vida cristã de qualquer pessoa. Paulo, então, está neste contexto, escalonando, e ensinando e mostrando a essa igreja o que eles precisavam entender de forma clara e objetiva. E Paulo, então, vai alertá-los, dizendo que eles precisavam se atentar em algumas coisas. E é estas coisas que eu queria pensar com os irmãos. Lógico que eu estou me fixando só nessa parte desse texto, mas tem muitos alertas que Paulo vai dizer a esses irmãos. O primeiro que eu queria pensar com os irmãos, que é o perigo que eles estavam correndo, e é o perigo que nós também corremos o tempo todo. O primeiro é o sincretismo religioso. No versículo 16, Paulo vai dizer: ninguém julgue vocês por causa da comida, bebida, dia de festa, dia de lua nova, ou então da guarda do sábado. Ninguém, Paulo está dizendo para eles, não se preocupem, porque estão julgando vocês, porque vocês não estão tendo a restrição a alimentos, vocês não estão guardando o dia de festa, vocês não estão guardando a festa de lua nova, vocês não estão guardando o sábado, eles estão perseguindo vocês. Percebe-se que Paulo não alerta a essa igreja, que aqueles irmãos que estão perseguindo esta igreja, estão dizendo que eles estão adorando a Cristo. Não, a perseguição não é essa. A perseguição é que eles também não guardam estas coisas. É que também eles não guardam a festa da religião. Para que aquela comunidade de Colossos pudesse ficar então de bem com a comunidade religiosa, era só eles guardarem as festas. Era só eles guardarem o que a religião estava pedindo, a circuncisão, o sábado, a lua nova. Mas aquilo era um perigo notório para aqueles irmãos. Eles precisavam entender que a igreja não podia, a partir dali, então, se atentar para estas coisas, porque nestas coisas já não tem mais vida. Paulo vai dizer lá na frente, porque estas coisas são apenas sombra para o que apontava, para o que havia de vir, que era Jesus. Se então Jesus veio, todas estas coisas ficariam para trás. E aquela igreja precisava então se firmar. Está um perigo que corremos. E eu confesso, irmãos, que isso é uma preocupação minha o tempo todo. Nós cremos em Jesus, cremos no seu poder, mas somos tentados toda hora a nos escorregarmos um pouco. Percebe-se que tem crescido muito. Pessoas que creem em tudo. Elas creem em tudo. Se você dizer para ela, ela nunca vai ser objetiva no que crê. Sempre será subjetiva, mas sempre vai dizer que crê em alguma coisa. E aí ela usa alguns termos interessantes. Exemplo: eu tenho a minha espiritualidade. Percebe-se que não é objetivo, é subjetivo, mas ela diz que tem uma espiritualidade. A minha áurea é aflorada. Já viu isso? Eu tenho um sexto sentido muito aguçado. Quando alguém chega perto de mim e aquela pessoa não é do bem, eu me sinto desconfortável. Quem já ouviu isso? Ninguém aqui, né, pessoal? Aqui é uma benção, né? Ninguém nunca ouviu. Mas já percebeu que tem pessoas assim? Estranho, porque não tem nada claro, tudo é esquisito. Aí você acha que ela professa uma fé. Aí você vai na casa dela, tem uns cristais, que poderia até ser por decoração, mas ela logo te alerta, não toca nisso não. Porque se você tocar, você vai atrapalhar a carga que existe nesses cristais. É estranho. Aí ao mesmo tempo você tem uma aguinha jorrando no bambu. Quem já viu isso, pessoal? Nada contra, tá? Eu acho até bonito. Bom, nada contra quem tem aqui aquela
a aguinha jorrando do bambu, faz aquele barulhinho, mas se queimar aquele motorzinho, ela fica desesperada. Aí você continua andando, você vê uma imagem do suposto Jesus. Aí você começa a ficar confuso. Aí daqui a pouco você sente um cheiro de incenso. Aí daqui a pouco você vê tocando no rádio uma rádio evangélica. E lá no fundo tem uma vela acesa para um santo. E aí você vê a pessoa patinando, flutuando, namorando todas estas coisas. O nosso tempo está assim. Pastor, é melhor crer em tudo do que crer em nada. Neste caso, é melhor crer em nada. Porque crendo no nada, pelo menos você está disposto a crer em alguma coisa em algum momento. Quem crer em tudo, quem acha que em tudo Deus está e tudo é Deus, é um perigo tremendo, porque ela vai achar que está bom, que eu não vou desagradar a ninguém. Lembra de Paulo também no Areópago, quando ele foi pregar, e tinha tantos altares a tantos deuses, que lá tinha um altar a um Deus desconhecido. Paulo então usa aquilo como um gancho e prega também a palavra de Deus. Paulo estava em Atenas também em um movimento sincrético e religioso. Nós também estamos de forma clara vivendo também este perigo e este tempo. E no Brasil, irmãos, vocês irmãos já perceberam, tudo vira religião. Vocês irmãos já viram, isso tem tempo. Isso é da época de Flávio, mais ou menos aí. Em São Paulo acharam, olha o que aconteceu em São Paulo. Uma dona de casa foi limpar a vidraça da casa. E do nada ela percebeu que tinha uma imagem brotando daquela janela. Passou até no Google isso, muito tempo. E aí, queridos, aquela imagem realmente parecia uma imagem muito parecida de outras religiões. E aí, então, ela ficou encantada com aquilo, e ela, então, entendeu que aquilo foi um sinal de Deus. A partir dali, então, ela comunicou isso à vizinhança, colocou algumas velas, porque isso dava de frente para a garagem, a janela, colocou algumas velas na garagem, colocou alguns bancos, colocou um gasofilaço, que não pode deixar de ter, né, queridos? O gasofilaço tem que ter, né? Colocou um gasofilaço, e a partir daquele momento virou uma romaria a casa daquela mulher. Pessoas vinham de outras cidades, porque viu uma imagem e um vidro. Nós somos assim. Nós corremos o mesmo risco de crer em Deus, mas se deixar, eu bebo aquela aguinha que foi orada na televisão ou no rádio. Olha, eu creio em Deus, mas quando eu passo em frente a qualquer trabalho, eu peço licença para não ter problema. Quem está entendendo o trabalho aqui que eu estou querendo dizer? Está entendendo o trabalho? Está entendendo, né? Eu peço licença, porque eu não quero ter problema com ninguém. Pastor, tem hora que quando eu passo em frente a uma igreja, eu até me benzo, porque via das dúvidas, eu quero minha bênção. Paulo está dizendo para eles querem que vocês guardem a festa da lua nova, os sábados, da circuncisão, não querem que vocês comem aquilo outro, não façam isso. Somente a Cristo. Mas esse problema já é antigo. Isaías capítulo 1, versículo 14, vai dizer o seguinte, a partir do versículo 12. Deus, através do profeta Isaías, quando vocês se comparecem diante de mim, quem me requereu de vocês? Esse pisotear dos meus átrios. Não me tragam mais ofertas vãs, o incenso para a minha abominação, as festas da lua nova, olha a festa, os sábados, a convocação das assembleias. Eu não posso suportar iniquidades associadas à reunião solene, a festa da lua nova, as solenidades. A minha alma já odeia tudo isso, já são para mim um peso, estou cansado de suportá-las. Isso é Deus falando através de Isaías. Versículo 15, quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos, quando multiplico as suas orações, eu não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se, purifiquem-se e tirem de mim, da minha presença, a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal.
Deus exortando ao povo de Israel a se alertar, a se olhar para Deus e não para os ritos, para a festa e para as coisas, porque tudo isso ia atrapalhar a fé deles. Nós, neste tempo, precisamos olhar para Cristo, o que Ele nos ensinou, o que Ele falou, o que Ele disse, isso é para nós primordial, fundamental e é o que nós só precisamos. A ideia não é Cristo mais alguma coisa, mas é só Cristo. 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 ao 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns esfriarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm a consciência cauterizada. Versículo 3. Proíbem casamento, exige abstinência de alimentos, porque Deus criou para ser recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. 14. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com gratidão, nada é então recusável. Esta foi o alerta de Paulo. E ele ainda disse isso em Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 1. Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus foi exposto como crucificado? Eu quero apenas saber isto: vocês receberam um Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem ir e se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que na verdade foi em vão. Paulo é duro, Paulo é firme a dizer para esses irmãos que a nossa fé precisa ser literalmente pura, não contaminada. Eu creio em Jesus, no que Ele ensinou e no que Ele me disse. A partir daí eu vou então depositar tudo que eu vou crer mais, além do que Ele disse. Eu não estou dizendo que todas essas coisas foram abomináveis a Deus, ao contrário. Todas estas coisas foram aprovadas por Deus, porque foi Deus que pediu que o povo assim fizesse. Mas tinha um prazo determinado. E esse prazo determinado terminava em Jesus. A partir de então de Jesus, todos precisavam entender que aquilo era sombra para apontar para Jesus. E Paulo vai dizer isso lá na frente. Então esse é o primeiro perigo que nós corremos, que é o sincretismo religioso. E aí Paulo vai dar então a solução. Versículo 17. Se o perigo era que eles guardassem as festas, Paulo vai dizer por quê? Porque tudo isso é sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Paulo está dizendo, todas estas coisas que eles querem que vocês guardem, já passou. Foram só sombra. Estou dizendo para vocês, não precisam guardar, não precisam se contaminar. Creiam somente no que eu estou pregando, dizendo a vocês. É isso que vocês precisam então entender. E assim então eles fizeram, acredito. Segunda coisa, queridos, versículo de número 18, olha aí, Colossenses 2,18. Colossenses 2,18. Não deixem que ninguém se faça de vocês árbitro, para desqualificar vocês, com pretexto de humildade, culto aos anjos, baseando em visões, cheios de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal. O segundo perigo que eles estavam correndo era transferir a responsabilidade da sua fé para o outro. O perigo que nós corremos é transferir a responsabilidade da minha fé para o outro. Paulo está dizendo, não deixe que ninguém arbitre sobre vocês na fé de vocês. Não deixem que ninguém assuma a fé de vocês, dizendo que vocês têm que crer ou não. Porque se vocês são tão volúteis, tão fracos, tão maleáveis a este ponto, tem alguma coisa errada. Vocês não podem crer em Cristo, mas se alguém pregar alguma coisa para você, você vai se contaminar. Isso não pode. Ninguém pode dizer para você qual deve ser a sua fé. Paulo está dizendo para aqueles irmãos que eles não poderiam se contaminar
justamente porque eles precisavam ser responsáveis. Mas Paulo é muito inteligente. Paulo vai dizer assim: olha, mas tomem cuidado, porque eles estão sendo árbitro da fé de vocês, desqualificam a fé de vocês e usam alguns pretextos. Olha que coisa interessante. Versículo 18. Eles usam um pretexto da humildade, do culto aos anjos, baseando-se em visões, cheio de orgulho. Olha, quando estas pessoas se chegarem até você, cuidado com a aparência de humildade, porque eles vão usar um aspecto de humildade, eles vão usar um aspecto da espiritualidade exagerada, culto aos anjos, eles vão basear-se em visões. Queridos, isso não é novo não, né? A gente já vê por aí algum movimento nesse sentido aí, muito comum. Mas você percebe que Paulo está dizendo isso porque quando alguém usa estas coisas, o nosso argumento é pequeno. Exemplo, se alguém chegar até você e dizer que foi Deus que mandou dizer aquilo para você, você vai receber de uma forma. Você vai pensar assim: poxa, se foi Deus que falou, que mandou você me dizer, então eu vou falar o quê se foi Deus? Se o Todo-Poderoso, Soberano, Glorioso, Redentor, Salvador, Criador dos céus e da terra, mandou você me dar um recado, eu vou falar o quê? Mas esse é o perigo. Quase sempre ou sempre, quando alguém chega dizendo que foi Deus que mandou dizer, olha, se possível, com educação, meia volta vou ver. Paulo está dizendo, eles vão usar o nome de Deus, hein? Eles vão usar, sabe o que? Que foi o anjo, é o culto aos anjos. Olha, eles vão dizer e vão basear-se em visões. Eu tive uma visão sobre você. Já teve alguma experiência assim? Que alguém disse que sonhou com você, teve uma visão com você? E quase sempre as visões são de desgraça, já reparou? Olha, você vai quebrar o pé. É sempre assim. Olha, cuidado que tem alguém maquinando o mal contra ti. Olha, é da sua casa. Aí a pessoa, às vezes até de boa intenção, quem recebe tem a boa intenção, né? Quase sempre quem fala não, mas quem recebe tem uma boa intenção. Ela chega em casa, ela fica angustiada, porque ele quer saber quem vai ser esse que vai trair. Olha, aquele que senta na tua mesa, senta na mesa com você, vai te trair. Que isso, gente? Paulo está dizendo que esses irmãos estavam deixando que outros pudessem assumir a sua fé. A sua fé, ela é responsabilizada por ti? Estranho isso, né? A sua fé está sob a sua total responsabilidade ou você divide a responsabilidade com o outro? Ah, se o pastor não falar e orar, eu vou deixar para lá. Se o pastor não fizer isso por mim, eu nem vou fazer. Paulo está dizendo que aqueles irmãos não podiam deixar que outros fizessem da fé deles o árbitro. Não deixassem que outros arbitrassem na fé daqueles irmãos. A sua fé é você que domina? A sua fé está sob a sua responsabilidade? Sabe por quê, irmãos? Paulo vai dizer isso também. Porque nós, às vezes, sempre justificamos os nossos fracassos e fraquezas, medos e angústias, transferindo a responsabilidade para o outro. Eu não estou dizendo que o outro não tenha responsabilidade. Eu estou afirmando que o outro não tem a responsabilidade de contaminar a minha fé. Queridos, é verdade. Tem movimentos religiosos, tem pastor, tem padre, tem o que for, que cometem erros e pecados terríveis e que nos entristecem, que nos traem em alguns momentos, que erram e erram muito. Pastor, eu saí da igreja porque depois que eu descobri que tinha um monte de erro na igreja, eu falei, não, aqui não vou ficar. Até hoje eu não voltei. O que essa pessoa está querendo dizer? Está querendo dizer que o outro, ou aquelas pessoas que erraram, contaminaram a fé dela, e ela então se sente na responsabilidade de justificar a fraqueza dela no erro daquele outro. Eu não estou dizendo que podemos ter momentos de fraqueza, tristeza, angústia, medo. Mas nada disso tem condições de contaminar a minha fé para me afastar do meu Deus. Que problema é esse que te afasta de Deus?
E outra, que problema é esse do outro que te afasta de Deus? É triste, pode ser terrível, mas não é justificável que nos afastemos de Deus responsabilizando o outro. Paulo está dizendo, olha, assumem a fé de vocês, hein? Não deixe que ninguém arbitre em vocês não, hein? O que está acontecendo com vocês? Só porque eles estão usando uma aparência bonita, uma aparência de humildade, uma aparência de espiritualidade, uma aparência de orgulho, cuidado, hein? Porque tudo isso é carnal, versículo 18. Se atentem, se preocupem. Eu tenho essa preocupação, devemos ter essa preocupação, porque nós, às vezes, por não ter condições e por não assumir a nossa fé, há uma tendência, mas eu estou assim hoje mal, porque também o pastor fez aquilo. Eu estou assim meio fraco na fé também, porque aconteceu aquele problema na igreja. Eu estou assim também, porque eu cansei de ver erro na igreja. Tem gente que fala assim, olha, nem no mundo eu via tantos erros assim. Nem no mundo eu vi tanta gente falsa igual eu vi na igreja. Quem já viu isso? Ninguém, né, irmãos? Ninguém. Olha, nunca mais, olha, na igreja é terrível. Quem vos enganou? Quem te disse que na igreja seria a solução de todos os seus problemas? É verdade. Aqui todos nós estamos disciplinados e motivados e animados a sermos melhores todos os dias em santidade na presença de Deus. É verdade que todos nós corremos o mesmo risco e o problema de ter erros, deslizes e pecados. Mas nada disso vai ou deveria contaminar a nossa fé. Paulo está dizendo, cuidado, não transfira essa responsabilidade. Olha que texto interessante, em 1 João capítulo 5, versículo 4. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Olha o que diz o texto. Porque todo o que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. Qual é? A nossa fé. Paulo está dizendo que o que vai vencer o mundo não é a fé. É a nossa fé. Paulo está dizendo que a fé é peculiar, ela é nossa. Ela é minha. Ela é responsabilidade minha. Eu sou responsável por nutrir a fé que eu tenho em Deus pelas Escrituras. Eu sou o único responsável. E esta minha fé que vai vencer o mundo. Paulo disse àqueles irmãos, quem vos enredou? Quem vos enfeitiçou? Porque vocês seduziram e deixaram ser seduzidos pelo mundo. João então vai dizer isso. Que o que vence o mundo é a nossa fé. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 5 vai dizer, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo vai dizer àqueles irmãos também, que a fé que eles tinham que se apoiar era a fé que vinha do poder de Deus. A fé, ela é do poder de Deus. Entender que Cristo morreu para os rudimentos do mundo e não se submeter a esses ensinos, é que Paulo disse àqueles irmãos no versículo 18. E nós, então, temos que olhar para Cristo, olhar para o Senhor e dizer que Ele é o autor da nossa fé. Então, eu sou responsável por ela, porque Ele habita em mim e Ele, então, vai me orientar a isso. 19 e 20 vai dizer que Paulo vai explicar para aqueles irmãos dando a solução. Não retendo a cabeça, o qual do corpo, suprido e bem vinculado por todas as juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que vocês se sujeitam a estas regras como se ainda vivessem do mundo? E aqueles irmãos, então, se atentam para isso. Dos perigos que rondam a nossa fé, o secretismo religioso. Dos perigos que rondam a nossa fé, transferir a responsabilidade da minha fé para o outro. E agora Paulo, então, vai dizer no versículo 21 e no versículo 22, que vai dizer o seguinte, não toque nisto, não como disso, não pegue naquilo. Todas estas coisas se destroem com o uso.
são preceitos, e aqui eu quero me enfatizar no versículo 22, e doutrinas dos homens. O terceiro perigo que ronda a nossa fé é o analfabetismo bíblico. Pessoas desfuncionais biblicamente. Quando Paulo usa a expressão doutrinas dos homens, Paulo está dizendo, vocês esqueceram a doutrina de Deus para se atentar para as doutrinas dos homens. Cadê o conhecimento de vocês sobre Deus? Cadê o conhecimento bíblico de vocês que vocês têm sobre o Senhor? Cadê o conhecimento que foi ensinado a cada um de vocês? Querido, uma coisa está ligada à outra. O meu conhecimento de Deus necessariamente vai passar pelas Escrituras. Aquele que diz que conhece a Deus por sonhos, por visões e por outros sensores, vamos dizer assim, estão totalmente enganados. Hebreus capítulo 1 e também no versículo 1. Deus antigamente falava pelos profetas e usava visões e sonhos, mas hoje, em Jesus, fala pelo seu Filho. Paulo está dizendo que aqueles irmãos estavam sendo seduzidos por não conhecer a Cristo. Aqueles irmãos estavam sendo seduzidos porque eles estavam sendo seduzidos pela doutrina dos homens. Preste atenção. Quem conhece as doutrinas de Deus, dificilmente ele é seduzido pelas doutrinas dos homens. Ou seja, se aqueles irmãos estavam sendo seduzidos pelas doutrinas dos homens, é porque estavam distante de Deus. E lógico que eles vão usar a religião e o rito para isso. Versículo 21, não toque nisto, não toque naquilo, não pegue naquilo outro, segue o ritual, faz o rito, faz tudo isso, que aí vocês então vão encontrar a fé que vocês precisam. Na verdade, era um engano muito grande que aquela igreja estava tentando ser seduzida pelo diabo. Se você conhece a doutrina dos homens, você não conhecerá a de Deus. Se você conhece a de Deus, você rejeitará a dos homens. Um sinal que eu não conheço a de Deus é quando as doutrinas dos homens começam a ter mais força dentro de mim. Pastor, mas eu gosto, eu tenho uma sensação boa, me dá um sentimento de paz, me dá uma paz interior, aquela energia, aquele aspecto, o sentimento, a aparência estética, o movimento estético, aquilo me traz alguma coisa, e não sei, mas aquilo tem alguma coisa. Dá um testemunho interessante com os irmãos de um colega pastor. Eles estavam de uma dificuldade tremenda, porque eles estavam querendo mudar o templo da igreja, derrubar o templo antigo e fazer um templo novo. Só que o templo antigo era muito antigo. E aí, por ser muito antigo, não tinha como adaptar esse templo antigo a um templo novo. Então, o melhor era derrubar o templo antigo. Só que aí a comunidade se dividiu, porque parte queria, então, derrubar o templo antigo e fazer um novo, e a outra parte não queria derrubar, porque aquilo ali era muito antigo. E aí, então, o pastor deu a oportunidade para aqueles irmãos que defendiam esse pensamento a explicar por que não queriam derrubar e por que ser muito antigo, o que isso representaria. E foi unânime em todos a não ter uma explicação plausível, mas que o sentimento era esse. Não, pastor, nos dá uma sensação de, não sei, mais de paz, o templo antigo. Poxa, eu lembro do meu avô, da minha avó, dos irmãos que colocaram isso aqui num lugar, fizeram isso aqui. Poxa, perder tudo isso é estranho, né? Então, percebe-se como é que nós somos apegados às coisas, aos ritos, à estética, à aparência. Eu não estou dizendo que essas coisas não têm o seu valor, mas ela não tem valor nenhum de fé.
tem um valor histórico, é verdade. Tem um valor da história, das pessoas, mas se vira ao chão, não acaba com a história. Porque a nossa fé não está nas coisas. A nossa fé está em Cristo. Pessoas que rejeitam a doutrina bíblica estão certas de fracassarem na sua fé. João 5,39 vai dizer: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus dizendo: vocês examinam as Escrituras porque julgam nelas ter vida eterna. Aonde está a vida eterna? Nas Escrituras. Mas elas mesmas testificam de quem? De Cristo. O que vocês precisam conhecer sobre Cristo está nas Escrituras. Efésios 4,14. Para que não mais sejamos como crianças, arrastada pelas ondas, levada de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem aos erros. Quem conhece as Escrituras não é levado, não é arrastado como ondas, de um lado para o outro, mas é firme na sua doutrina. Por isso, nós não temos outro caminho, a não ser o caminho da simplicidade das Escrituras. E se nós queremos conhecer Deus mais e mais, nós só precisamos fazer duas coisas: devoção a Deus e leitura bíblica. Oração e leitura bíblica. Oração para desfazer de cada um de nós, da nossa vaidade, do nosso conhecimento técnico, ainda mais pedir a Deus sabedoria, entendimento e leitura bíblica para conhecer a palavra de Deus e olhar para as Escrituras e aquilo produzir em nós fé. Nós estamos praticamente no meio do mês de outubro, e esse mês é o mês da Reforma Protestante. Não pode passar desapercebido. Por que não pode passar desapercebido? Porque foi por causa de um texto bíblico, por causa de um versículo bíblico, que houve essa explosão de fé. Um homem chamado Martinho Lutero, lendo Romanos, na parte que diz: o justo viverá pela fé. Quando esse homem ler esse versículo, salta aos seus olhos, e ele então percebe-se que ele estava distante do propósito de Deus. E ele então, junto com a sua comunidade de fé, propõe a uma reforma profunda naquele movimento religioso, naquele tempo. Isto então não acontece, ou acontece em partes, e há uma explosão do mundo desta reforma, que foi chamada Reforma Protestante, em 1517. Olharmos então para a palavra de Deus é olhar para a vida eterna, é olhar para o nosso Senhor. Um cristão, um crente que é analfabeto bíblico é um perigo muito grande, porque este então será seduzido. Pastor, como é que eu sei se eu sou ou não analfabeto bíblico? Lógico que eu estou usando uma expressão um pouco forte, mas a ideia é justamente esta: qual é o contato que você tem com a Escritura? Na sua semana toda, qual é o tempo que você tem com as Escrituras? Responde para você mesmo. Qual é o tempo que você tem de dedicação à Escritura? Pastor, meu tempo é corrido. Meu tempo é demais. As crianças, meu marido em casa, pastor, não tem noção, mas ele é terrível, ele não me ajuda em nada. Tem alguém aqui assim, queridos? Não, né? Aqui não tem nada, né, irmãos? É uma bênção, né, irmãos? Os maridos são um exemplo. Pastor, ele não lava uma louça. Ele não varre. Ele passa em cima do lixo. Já viu isso, irmão? Já viu? Alguém já viu? Ninguém viu isso. Ele não ajuda. Então, lá em casa é terrível. Ele bebe água em todos os copos. Quando não tem mais copo, ele bebe no prato. Quem já viu isso, queridos? Ninguém já viu isso? Ninguém bebe água no prato? Nenhum homem bebe água no prato aqui? Não bebeu, Fred? Você nunca bebeu água no prato, Fred? Nem eu, Fred. Nem eu, estou fora. Não sou desse, eu lavo pelo menos um copo, eu lavo. E eu não tenho tempo, pastor. Tem tempo sim. Tem tempo sim. É só priorizar. É só organizar. É só colocar como objetivo: eu vou ler a palavra de Deus,
Eu vou meditar um pouco na palavra de Deus em tal horário e eu não quero que ninguém me atrapalhe. Deixe as crianças com o marido, deixe as crianças com a sua esposa, mas não deixe de meditar na palavra de Deus, porque ela é para nós eternidade, como diz João, capítulo 5, a partir do versículo 39. E eu quero terminar com o versículo 23, que vai dizer: de fato, estas coisas têm aparência de sabedoria, promove um culto em que as pessoas inventam falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Paulo está dizendo: vocês lutam diariamente contra a carne e apresentam para vocês um culto falso, com aparência de sabedoria, promove um culto que as pessoas inventam, falsa humildade, correm disso. O diabo nunca vai nos apresentar uma troca em que realmente ele apresenta o que é, mas vai ter uma aparência bonita, uma aparência mística, uma aparência legal, uma aparência de espiritualidade, uma aparência divina, uma aparência que você diz assim: não, ali Deus está, porque ali revela, ali faz aquilo outro, ali tem uma oração forte, não, ali eu sei que Deus está. Cuidado, julgue. Paulo está dizendo, quando ele vai dizer no versículo 18, julguem, não deixe que ninguém seja árbitro de vocês, porque vão desqualificar a fé de vocês. Cuidado, analisem, perguntem a Cristo, olhem para a palavra de Deus, que aí então nós vamos ter a resposta. Todas estas coisas que aqui falamos têm aparência de sabedoria, uma pretensão religiosa e divina, mas não tem valor algum. Só serve para alimentar o nosso distanciamento de Deus. E o diabo sabe que quanto mais distante de Deus, mais aonde ele tem poder e ação sobre nós. A nossa oração é que o Senhor nos ajude nessa noite. E olhemos para a palavra e entendemos que o sincretismo religioso, a transferência de responsabilidade da minha fé e o analfabetismo bíblico é, na verdade, perigo que corremos todos os dias. Mas temos uma solução: somente a Cristo. Olhar para somente o Senhor. Solos Cristo. Somente Cristo. Só Cristo e mais nada. É o que nós precisamos. Amém, queridos?